Salve, salve, doutores e doutoras, meus queridos e queridas alunas aqui do Que Concurso. Estamos deflagrando aqui mais uma live no YouTube do Que. Lives que sempre buscam trazer qualidade na sua preparação. Eu sempre faço esse destaque aqui em todos os meus encontros estes que são praticamente semanais, né? Eu tenho esse privilégio de estar aqui com vocês no YouTube do Que. Não só eu, mas outros professores de várias disciplinas, sempre com um conteúdo de qualidade, atualizado e que pode fazer toda a diferença na sua preparação, tá, doutores? Nós temos aqui no Que Concurso um corpo docente que, além de conhecer da matéria, conhece muito de concurso público, conhece muito de preparação de acordo com o concurso público. Uma banca de professores que sabe aquilo que é cobrado por bancas em concurso, aquilo que mais tem chance de cair. Daí porque, doutores, o nosso time de especialistas tem um foco específico na sua preparação, otimizando o seu estudo. Quisera eu ter a oportunidade de, quando ainda estudava para concurso, ter à disposição, primeiro, essa ferramenta incrível que é a plataforma do Que Concurso, né? E eu sempre digo que eu tive muita dificuldade de ser aprovado em primeira fase de concurso, e hoje já vou introduzir o nosso tema e a gente vai falar sobre isso, né? Porque eu estudava muita doutrina e aí eu tinha uma bagagem muito forte, muito consistente em temas jurídicos, mas a primeira fase muitas vezes não exige esse aprofundamento. Então eu tinha uma certa dificuldade nas provas objetivas de múltipla escolha, até que eu identifiquei a minha falha e corrigi, né? E aí fui aprovado, e muito porque comecei a focar na resolução de questões. E hoje a plataforma aqui do Que Concurso, plataforma que todo mundo usa, né? Até os professores das nossas co-irmãs aí de outros cursos sempre usam para instruir as suas aulas. E você, nosso aluno, não pode, você quer ser aprovado em concurso, você não pode deixar de focar nesse tipo de preparação que é a resolução de questões. A gente vai falar sobre isso neste encontro de hoje, né? Mas eu estava dizendo que é um privilégio, né? Quisera eu ter toda essa ferramenta à disposição e mais, um conteúdo gratuito e de qualidade à disposição de todos aqui pelo YouTube do Que Concurso, tá bom? Meu nome é Francisco Sanini, eu sou mestre em Direito, delegado de polícia do Estado de São Paulo, também professor da Academia de Polícia, professor concursado da Academia de Polícia do Estado de São Paulo, autor de livros jurídicos e professor de legislação especial criminal aqui do Que Concursos, tá? Doutores, hoje o nosso encontro é um pouco distinto dos demais, né? Se você gostar dessa live, deixe os seus comentários. Você que está acompanhando ao vivo aí, eu sempre me penitencio e até perdoem a repetição, vocês que sempre me acompanham aqui, né? Eu acabo não conseguindo prestar atenção nos comentários em tempo real, mas depois, se você tiver alguma dúvida, tiver alguma observação, saiba que seu comentário é sempre muito bem-vindo. Eu aproveito também para reforçar que vocês me acompanhem lá pelo meu Instagram. O meu arroba é @fsanini. E se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma colocação e não quiser fazer aqui pelo YouTube do Que, embaixo aqui desse vídeo, você pode também me procurar pelas redes sociais. Será um enorme prazer atendê-los por lá, tá? Então, antes de avançar no nosso tópico, doutores, o que eu tenho
a colocar para vocês. Eu sugiro, né, sempre focado na sua preparação, se você tem interesse pela disciplina Legislação Especial Criminal, se você identifica uma certa deficiência no estudo dessa matéria, recomendo demais que vocês assistam outras aulas minhas disponíveis aqui na plataforma do YouTube do Que Concurso. E aí a gente já falou sobre vários temas, sobre várias leis penais especiais, razão pela qual eu insisto em recomendar que vocês assistam essas aulas e, por gentileza, deixem também o seu like, a sua curtida e o seu comentário, tá bom? Bom, pessoal, hoje, de maneira excepcional aqui, porque a gente sempre costuma focar no conteúdo jurídico, né, em uma exposição jurídica, uma aula jurídica. Hoje o nosso encontro aqui nem dá para colocar como aula, né? Hoje o nosso encontro aqui é mais um bate-papo, é mais uma explanação para que a gente possa tentar se preparar melhor para o concurso da Polícia Civil ou para as polícias civis aí. Hoje o nosso bate-papo aqui envolve preparação para o concurso para a Polícia Civil. Doutores, antes de mais nada, eu gostaria de pontuar o seguinte: segurança pública, eu não vou me limitar aqui a chover no molhado, eu vou fazer várias considerações nesse encontro. Eu adoro esse tipo de encontro, tá, doutores? Então, para não chover no molhado, primeira consideração que eu faço para você: segurança pública é um dos direitos fundamentais mais importantes. Porque a segurança pública, doutores, é um direito, um bem jurídico basicamente instrumental. O que isso quer dizer, Sanini? O que isso significa? Isso significa que a segurança pública como direito fundamental tem por objetivo assegurar, vale dizer, garantir outros direitos mais relevantes. Daí a sua função instrumental, porque a segurança pública enquanto direito serve de instrumento para assegurar outros direitos mais relevantes, como vida, como propriedade, como honra, como dignidade sexual e por aí vai. Se eu tenho segurança, doutores, eu não tenho homicídio e, portanto, eu não tenho uma lesão ao bem jurídico vida. Se eu tenho segurança, eu não tenho roubo, furtos, estelionatos. Portanto, eu não tenho condutas que lesam o bem jurídico patrimônio. Se eu tenho segurança pública, eu não tenho estupro. E, portanto, eu não tenho condutas que lesam o bem jurídico, dignidade e liberdade sexual, tá? Essa é a importância da segurança pública como um direito fundamental e instrumental. Por que você está dizendo tudo isso, Sanini? Só para reforçar que, diante da relevância desse direito, diante da importância da segurança pública para a sociedade, doutores, tendo em vista que as nossas polícias são instituições diretamente ligadas à segurança pública, é evidente que, independentemente da ocasião, independentemente das circunstâncias, doutores, nós sempre teremos concursos para as polícias. Sempre teremos concursos para a segurança pública. Por quê? Porque é uma área sensível à sociedade. E se é sensível à sociedade, doutores, é uma área que sempre vai ser foco de atenção dos nossos governantes. E se é foco de atenção do governo, naturalmente existe uma maior probabilidade de concursos reiterados, tá? Basta ver que mesmo no auge da pandemia, onde praticamente todos os concursos estavam ali parados, os concursos para a segurança pública ainda davam as suas caras. Por quê? Por mais que a sociedade tenha em larga medida parado no auge da pandemia,
A polícia não parou. A segurança pública não pode parar. E, naturalmente, os concursos também não podem parar. E isso é relevante, doutores, porque se você está meio perdido, você está aí meio sem saber para onde correr, você quer um cargo público, mas não sabe muito bem qual, aí eu já faço essa observação. Olha, atentem-se para as carreiras policiais, porque, independentemente da circunstância, repito, constantemente nós teremos novos concursos para as carreiras policiais. E aí, eu já puxo um pouco a sardinha para o meu lado. Porque eu, como delegado de polícia, integro a instituição Polícia Civil do Estado de São Paulo. E aí, de maneira ilustrativa, doutores, você que está acompanhando a nossa aula no dia de hoje, a gente está aí na iminência de um novo edital, ou seja, de um novo concurso para a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Condutores, 3.500 vagas. São muitas vagas, doutores. É uma oportunidade sem precedentes para que você se torne meu colega policial civil no estado, no maior estado da nossa federação, tá? Então, repito, estamos na iminência de um novo edital e, portanto, de um novo concurso para a Polícia Civil do Estado de São Paulo com 3.500 vagas. E isso, doutores, porque nós já estamos atualmente com um concurso para a Polícia Civil em andamento, para todas as carreiras. A Academia de Polícia, que comanda as fases subsequentes do concurso para a Polícia Civil de São Paulo, né? Passando a prova preambular, que vem sendo feita pela VUNESP, as demais fases do concurso ficam sob responsabilidade da Academia de Polícia de São Paulo, e nós estamos aí avançando com as provas orais para a Polícia Civil de São Paulo, né? Para todas as carreiras. Atualmente já começou agora, nesta semana, salvo engano, a prova oral para investigador de polícia. Muito em breve teremos início a prova oral de outras carreiras, médico-legista, escrivão, delegado de polícia, o que tudo indica, deve começar em julho, né? Infelizmente está atrasando, né? Para variar, que acaba nossa banca que acaba atrasando um pouco esses concursos. Mas fato é, doutores, que a gente está com um concurso aqui em São Paulo em andamento, e mesmo antes da conclusão de um concurso em andamento, ao que tudo indica, neste semestre teremos um novo edital para 3.500 vagas. Isso, doutores, essa constatação, tudo isso que a gente está falando, só reforça a nossa conclusão no sentido de que a segurança pública não para. E se a segurança pública não para, justamente porque é uma área extremamente sensível, sempre teremos concursos para polícia, inclusive para a Polícia Civil, tá? Então, doutores, isso é importante para que você, desde já, fique um pouco mais tranquilo. Para que você acalme o seu coração. Porque nem sempre você vai conseguir, a verdade é que normalmente você vai ser derrotado nos seus primeiros enfrentamentos em termos de concurso. As derrotas fazem parte da história vencedora de qualquer concurseiro, de qualquer autoridade pública hoje em dia. É muito rara aquela pessoa que passou direto no primeiro concurso que prestou. Então acalme o seu coração. Se você não for aprovado num primeiro concurso e o seu foco é a Polícia Civil, fique tranquilo, porque outros concursos virão. Seja aqui mesmo no nosso estado de São Paulo, seja em outros estados da federação. A gente já está aí com perspectiva para outras polícias civis, né? Outros concursos para a Polícia Civil em outros estados. Então, oportunidades não faltarão. Isso tem que ser considerado por você para que você possa acalmar o seu coraçãozinho, para que você respire, né? Seja paciente, não queira abraçar
o mundo de uma vez só. Só passa em concurso quem não desiste. Daí porque a paciência é muito relevante e sobretudo, resiliência para que você possa superar as derrotas que, insisto, virão, tá, doutores? Virão. Segundo ponto que eu queria abordar com vocês. A carreira policial, ela é uma carreira que, de fato, exige pessoas que são vocacionadas. Outras carreiras não exigem do mesmo modo tanta vocação, né? Eu sou muitas vezes até crítico do nosso modelo de concurso, embora seja o melhor possível, né? Dentro dos piores é o melhor, digamos assim. Não vejo uma solução melhor para a seleção de agentes públicos do que os concursos públicos, né? Mas existe um problema porque muitas vezes a pessoa busca segurança, né? A estabilidade que o cargo público oferece, muitas vezes bons salários, enfim, todas as vantagens de uma carreira pública. E aí ela cegamente só quer saber de ser aprovada em um concurso, independentemente do cargo. E aí surgem o que eu chamo dos chamados nerds concurseiros, aquela pessoa que não tem nenhuma vocação para determinada carreira, aquela pessoa que não tem nenhuma afinidade com o cargo que está prestando um concurso, mas o negócio dela é ser aprovado e buscar a estabilidade, né? E aí a pessoa é estudiosa, tem uma capacidade boa de absorção de conteúdo, é aprovada num concurso, e aí começa a exercer seu cargo, mas não tem afinidade com aquela carreira. Não gosta do que faz, não tem aquela relação institucional com a instituição da qual ela faz parte e faz basicamente o mínimo. Então faz o mínimo, aquele surge o horacinho, né? Aquele que faz o mínimo para não ter nenhum tipo de problema. E é óbvio que servidores desta estirpe acabam manchando, de certa forma, a instituição. Porque se falta comprometimento, se falta dedicação, se o agente faz o mínimo para não ter problema, para não ter dor de cabeça, é óbvio que falta competência para o trabalho. E não é isso que nós, professores aqui do Que Concurso, queremos e desejamos para vocês. Eu lembro que o professor Damásio, né, que fundou o primeiro curso de preparação para concursos jurídicos, né, que é o Damásio, o curso mais tradicional, em que eu ainda hoje leciono, o professor Damásio já dizia, não basta a gente preparar você, aluno, para ser aprovado no concurso. Nós temos que capacitar e criar grandes profissionais que honrem o cargo, que elevem a instituição da qual farão parte. Por isso, doutores, sobretudo na polícia, não basta querer ser aprovado em concurso. Você precisa ter o mínimo de vocação. Porque, doutores, a polícia, o policial, ele convive com as mazelas da sociedade. O policial vai enfrentar de forma direta e imediata aquela parte da sociedade que é marginalizada, ou seja, que atua às margens da lei. O policial enfrenta o crime, aquilo que é mais repudiado por toda a sociedade. Não por acaso, aquela conduta considerada criminosa, ela é punida severamente, com os maiores rigores do nosso ordenamento jurídico, na seara mais rigorosa, que é a seara penal. Então é evidente que, ao conviver neste cenário, você precisa se identificar com as suas funções. Saber que você vai se deparar com criminosos, você vai se deparar muitas vezes com vítimas, que são pessoas simples, com pouca capacidade de compreensão, o que exige
muitas vezes, paciência por parte do policial para poder dar o atendimento adequado, para explicar o cenário jurídico ou a situação que a pessoa esteja envolvida, as providências que serão tomadas. A paciência e a sensibilidade é uma virtude para o policial. Então, como eu sempre digo, ninguém vai para a delegacia porque está feliz. Hoje o dia está maravilhoso, vou lá fazer um boletim de ocorrência. Não. Então, por enfrentar todas essas dificuldades, por conviver com as mazelas da sociedade, o policial precisa sim ser vocacionado. E se você não tem vocação, doutores, pode ir embora, porque aqui não é o seu lugar. E olha, não basta que você seja aí influenciado por filmes, séries policiais, né? Tem todo esse fetiche em torno da carreira policial. Hoje em dia, isso muito potencializado pelas redes sociais, porque não é isso que a gente quer. Nós queremos profissionais técnicos, profissionais comprometidos, honestos, íntegros, que não querem crescer às custas da instituição. Pelo contrário, o policial ele deve buscar enaltecer a instituição fazendo um trabalho de excelência. Por isso que eu gosto sempre de dizer que nós não podemos nos contentar em ser agentes públicos. Temos que ser servidores públicos, no sentido de servir a sociedade, no sentido de cumprir a nossa missão institucional. Então, para você que quer ser policial civil, para você que quer ser aprovado num concurso para a Polícia Civil, venha com todas essas premissas bem fixadas na sua cabeça. Venha com esses valores muito claros na sua cabeça. Porque se você é aprovado em um outro concurso, você consegue empurrar com a barriga, mesmo sem ter vocação. Mas para ser policial, você precisa ter um mínimo de vocação. E eu falo isso com a tranquilidade de quem nunca pensou em ser policial, doutores. Eu nunca pensei em me tornar delegado de polícia. Eu queria justamente ser servidor público. Eu queria uma carreira pública. O meu foco era ser professor. Quero ser professor, mas antes de ser professor, o meu plano sempre foi esse. Antes de ser professor, eu vou prestar concurso. Não tinha nenhuma carreira específica em mente. E só pensava assim, depois de ser aprovado em concurso, aí eu vou focar na minha carreira de professor. E aí, logo de cara, eu comecei a focar nos concursos para delegado de polícia. Eu lembro que eu fui reprovado em um concurso para delegado de polícia lá no estado de Santa Catarina. Eu sempre brinco que Deus sabe o que faz, né? A época eu estava solteiro, falei, meu Deus do céu, morar naquele estado maravilhoso seria uma perdição para mim. Mas acabei não sendo aprovado, e eu sempre brinco que eu acabei me atrapalhando no tempo, porque tinha uma fiscal de prova tão bonita na minha sala que eu ficava olhando para ela e me desconcentrava. E isso não é mentira, doutores. Tanto que quem me acompanha sabe, eu sempre reproduzo essa história. É verdade. Eu vira e mexe, eu me distraí olhando para ela, e por esse e outros motivos acabei me atrasando na prova. Chegou no final, estava faltando questão para responder, eu tive que chutar e acabei sendo reprovado. Identifiquei a minha falha e logo na sequência acabei sendo aprovado no concurso de delegado de polícia do estado de São Paulo. Mas ainda assim, quando eu tomei posse, doutores, eu ainda não tinha segurança de que eu queria realmente fazer isso o resto da minha vida. Eu nunca tive essa segurança. E vejam como é importante, doutores, essa dica é muito relevante, é importante você não fechar portas. Para você concurseiro, aliás, para tudo na vida, jamais feche portas. Porque muitas vezes, algo que você gostaria muito que acontecesse com você e não aconteceu, pode ser a melhor coisa que tenha acontecido. A gente muitas vezes deseja alguma coisa e essa coisa não acontece, e muitas vezes esse não acontecimento se revela a melhor coisa da nossa vida. Eu gosto muito de um conto que eu li num livro, um texto,
que se chamava Bem-vindo à Holanda. Eu até falei sobre isso nas minhas redes sociais. O texto reproduz a história da autora que acabou dando à luz a uma criança com síndrome de Down, e obviamente que ela não esperava dar à luz a uma criança com síndrome de Down, e quando ela deu à luz a essa criança, a vida dela virou de cabeça para baixo, né? É um outro cenário, é uma outra circunstância. E aí ela faz essa relação com essa história, esse enredo, de uma pessoa que sonha em conhecer a Itália. O sonho da vida da pessoa é ir para a Itália. Então ela se organiza para isso, guarda dinheiro, cria todo o roteiro para sua viagem, os pontos turísticos que ela quer ir, os restaurantes, bares que ela quer conhecer. Ela embarca no avião, mas ao desembarcar, ela percebe que na verdade está na Holanda e não na Itália. E aí é evidente que, ao constatar que está na Holanda e não na Itália, a pessoa fica absolutamente frustrada, porque ela não se programou para ir para a Holanda. O sonho da vida dela era conhecer a Itália. E o problema é que ela se apega tanto nesta frustração, nesse desejo de ter ido à Itália e não conseguido, que esse apego faz com que ela não consiga perceber as belezas da Holanda. Que ela não consiga perceber o quão incrível a Holanda é. E trazendo para o universo dos concursos, a gente pode fazer essa relação. Muitas vezes você quer só um cargo específico, você se dedica, você faz o possível para ser aprovado, estuda, mas a aprovação não vem. E aí, você vai se apegar nessa frustração de não ter chegado aonde você gostaria? Ou você vai abrir portas para outras oportunidades? Por isso, não feche porta, doutores. Às vezes, você pode encontrar a sua felicidade em um outro cargo. Não é só a Itália que é incrível, a Holanda também é repleta de coisas interessantes, repleta de oportunidades que podem fazer com que você seja ainda mais feliz do que você esperava. E essa é uma realidade minha. Eu não pensava em ser delegado de polícia, mas, doutores, quando eu tomei posse no meu cargo, ingressei no curso de formação. Primeiro dia, me lembro bem, auditório da Academia de Polícia do Estado de São Paulo, vídeo operacional no telão, musiquinha da SWAT tocando, eu falei, meu Deus do céu, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. Eu estou no lugar certo. Eu achava que estava na Holanda, mas percebi que, na verdade, eu estou numa Itália, ou que a Holanda é melhor que a Itália. A verdade é essa. E quando terminou meu curso de formação, e eu fui, né, eu iniciei as minhas funções nas unidades de polícia judiciária, primeiro na capital São Paulo, depois eu consegui me transferir para o interior, e sobretudo depois que eu fui para o interior, doutores, eu saí do plantão, comecei a trabalhar mais com a investigação criminal, eu falei, meu Deus do céu, o meu trabalho é incrível. Como é legal ser policial civil, como é legal ser delegado de polícia, eu não quero fazer outra coisa para o resto da minha vida. E aí, eu que sou um homem de frases, né, doutores? Eu, posteriormente, acabei conhecendo uma outra frase que é muito marcante para mim, que é a seguinte: são 2 os dias mais importantes da sua vida. O dia em que você nasceu e o dia em que você descobre o porquê. Doutores, embora eu nunca tenha pensado em ser policial civil, hoje eu não troco a minha carreira por nenhuma outra. Percebo que eu nasci para ser delegado de polícia e professor. É impressionante como eu me encanto com as minhas funções, mesmo à distância. E aí outra frase precisa ser dita. Essa meu pai que me ensinou. O mestre na arte de viver
pouco distingue entre o trabalho e o lazer. Ele sempre pensa que faz as duas coisas. Quando você ama o que você faz, doutores, você não tem um dia de trabalho. E mesmo quando você sai de férias, quando você retorna, você fica com saudade. E é isso que eu desejo para vocês. E é por isso que eu peço para todos vocês que estão aqui me acompanhando ao vivo, para que vocês reflitam o quanto vocês querem de fato ser policiais civis, porque a carreira policial não admite aventureiros, tá? Agora, se você tem essa segurança ou se você tem essa propensão, que eu, por exemplo, tinha, embora não com muita segurança, mas se você tem essa propensão pela carreira, então, doutores, invista, porque a carreira policial é, de fato, encantadora, tá? Seja porque na Polícia Civil, participando de investigações criminais, você pode repercutir diretamente no sistema de justiça criminal. Você pode, através do seu trabalho, viabilizar ou concretizar a responsabilidade penal de autores de crimes graves, né? Contribuindo para a sociedade de maneira significativa, contribuindo muitas vezes para a região onde você nasceu ou cresceu. Então, tudo isso, doutores, é muito legal, é contagiante o bem que você pode fazer para a nossa sociedade. Eu sempre cito esse episódio também. Certa vez eu estava conduzindo uma investigação e aí um senhor me procurou, foi até na minha sala, falou: doutor, eu não quero tomar muito seu tempo, eu sei que o senhor está muito ocupado, eu vou ser muito rápido. Ele tinha sido vítima de um roubo. A moto dele havia sido roubada. E aí ele veio e me falou: doutor, eu só quero te pedir uma coisa. Por favor, me ajude a recuperar a minha moto. E aí ele disse uma coisa que, doutores, eu nunca vou esquecer, eu sempre reproduzo aos meus alunos uma puta lição, que lá entrou e foi parar dentro do meu coração. Ele falou: doutor, olhando nos meus olhos, doutores, doutor, foi uma moto comprada com muito trabalho. Doutores, ali eu vi todos os sacrifícios que este homem fez para conseguir adquirir aquele patrimônio. Ali eu vi todos os sonhos, todo o sonho, tudo aquilo que ele teve que abrir mão para conquistar um bem. Bem este que foi subtraído da noite para o dia por um canalha de um criminoso. Então vejam como o crime, ele reverbera, impacta muitas vezes decisivamente na vida das pessoas, muitas vezes levando a própria vida da pessoa. Então isso mexeu muito comigo. E aí o caso foi investigado, o autor identificado, preso, e o que é mais relevante nesse caso específico, a moto foi recuperada. Vocês não imaginam a alegria desse senhor ao ter a sua moto recuperada. Era final de ano, eu lembro que depois ele chegou com uma leitoa lá, cidade pequena, ele era um senhor que morava na área rural, chegou com uma leitoa para presentear os policiais da nossa delegacia, e isso, doutor, é algo que eu nunca vou esquecer. Obviamente não pela leitoa, que nem é muito a minha área, mas pela gratidão que aquele homem demonstrou. Gratidão essa que nem era necessária, afinal de contas era o nosso trabalho, mas de todo modo, doutores, de todo modo, foi muito emblemático para que a gente possa ter a dimensão da importância do trabalho de investigação na vida das pessoas. E é esse trabalho que você que agora me assiste vai desenvolver ao ser aprovado no concurso da Polícia Civil. Tranquilo? Então, doutores, eu não poderia deixar de fazer todas essas constatações aqui, de promover todas essas reflexões com vocês que me assistem e querem se tornar policiais civis aqui no país. Tenho certeza que vocês vão se encantar demais com a carreira, apesar de todas as dificuldades, tá bom? Pessoal, e como ser aprovado? Como ser aprovado? Em primeiro lugar, doutores, muito rapidamente,
É importante que a gente tenha a distinção entre o trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil, né? Porque a Polícia Militar, ela tem uma função preventiva de evitar a prática do crime. Justamente por isso, a Polícia Militar, ela é fardada, porque ela tem uma atuação ostensiva no sentido de ser notada. Porque se tem um policial ali, o policial está sendo notado, a tendência é que o criminoso não pratique o crime naquele local, naquela região. A partir do momento em que o crime é de fato perpetrado, aí já entra uma outra atividade policial, que é a atividade de polícia judiciária. É aí que entra a Polícia Civil. Então, muitos amigos meus, né, muita gente que não é do meio, não tem essa clara percepção. Ah, Sanini, você como delegado, você trabalha fardado? Eu falo, não. Porque o nosso trabalho não se confunde com a polícia militar. O policial civil, ele no máximo usa um uniforme, mas a atividade dele é velada, porque ele trabalha na apuração daquele crime. O trabalho policial civil está atrelado à investigação criminal. Pré-crime, polícia militar, tentando evitar. O crime ocorreu, porque é impossível evitar. Vivemos numa sociedade delinquente. Opa, aí entra o trabalho investigativo realizado pela Polícia Civil, tá bom? Então esta é a sua missão institucional. Investigar crimes de maneira técnica, imparcial, objetiva, buscando a verdade acerca do fato possivelmente criminoso. A Polícia Civil, o policial civil jamais pode se arvorar na condição de justiceiro. Não somos justiceiros. Eu até sempre critico o fato de que muitos policiais usam o símbolo do justiceiro, né? Mas esse personagem hollywoodiano, né? Ele, na verdade, é aquele que foi alvo, né? Ele teve a sua família morta e aí passa a agir de forma independente às margens da justiça, fazendo justiça com suas próprias mãos. E não é assim que se faz justiça. Por isso a figura do justiceiro em nada tem a ver com o trabalho policial. Porque o trabalho policial deve se desenvolver em absoluta consonância com a lei e com a Constituição. Jamais podemos pessoalizar um trabalho investigativo. A polícia deve, por meio da investigação, buscar a verdade acerca daqueles fatos, produzindo provas objetivas que possam demonstrar que o investigado praticou o crime, ou muitas vezes identificar provas que demonstrem que o investigado nem sequer teve envolvimento naquele caso, ou seja, provas que demonstram a sua inocência. Esse é o papel da investigação criminal. Buscar uma verdade possível acerca de um fato criminoso, produzindo provas que ora possam comprometer o investigado, ora possam isentá-lo da responsabilidade penal. A investigação não tem um compromisso, portanto, com a acusação, mas também não tem um compromisso com a defesa. O nosso compromisso, o compromisso seu, policial, é com a verdade e com a justiça. É assim que a gente atende a sociedade, é assim que a gente cumpre a nossa missão constitucional. Tranquilo? E como ocorrem as provas para a Polícia Civil? Qual é o caminho para eu ser aprovado em um concurso para a Polícia Civil? Doutores, diferentemente da Polícia Federal, que atua ali em todo o país, né, dentro das suas margens de atribuição, a Polícia Civil, ela tem um vínculo estadual. Então nós temos várias polícias civis vinculadas a cada estado da nossa federação. Daí porque, doutores, cada edital para a Polícia Civil tem as suas especificidades. Aliás, até os cargos variam um pouco. Nós temos o cargo de delegado de polícia, nós temos o cargo de escrivão de polícia, mas aí, dependendo do estado, surgem outras figuras, né, outros cargos, né? Tem aqui em São Paulo a figura do investigador de polícia, lá no Rio de Janeiro tem a figura do
inspetor de polícia, temos ainda o agente policial, isso para não mencionar aquelas carreiras ligadas à polícia científica, né? Os médicos legistas, os peritos criminais e por aí vai, tá? Tudo, né? Focado ali na Polícia Civil, nas polícias civis estaduais, todas essas carreiras vinculadas à Polícia Civil, vinculado ao trabalho de investigação criminal, tá? Então, de acordo com cada estado, nós temos também um edital. E aí é evidente que a prova também varia de acordo com a instituição, de acordo com o edital. As etapas da prova sofrem algumas alterações de acordo com cada estado. De maneira ilustrativa, o curso de formação na academia de polícia, por exemplo, em alguns estados é etapa do concurso. Em outros, não. Você já toma posse, começa a ganhar o seu salário, e aí o curso de formação é só uma condição para que você possa ingressar no exercício das suas funções, tá? Então, vejam aí uma distinção muito significativa. Mas, de um modo geral, o que a gente tem aqui? Primeiro, prova objetiva, e aí o conteúdo dessa prova também varia de acordo com cada estado. Em muitos estados, por exemplo, a parte jurídica é um pouco mais contida, tá? É um pouco mais contida. E aí prevalecem outras disciplinas, né? Daí a gente só tem mais uma noção do direito, direito constitucional, direito administrativo, direito penal, processual penal, direitos humanos, mas apenas em termos de noções, né? E aí outras disciplinas ganham muitas vezes maior relevo, notadamente português, informática, raciocínio lógico e criminologia, tá? Criminologia é outra disciplina que está sempre aí em destaque nos concursos para a Polícia Civil, tá? Então, primeira fase, etapa objetiva, é aquela que faz a maior peneira, é aquela que mais reprova, e daí eu sempre digo, como essa é a fase mais difícil, doutores, prepare-se para ela. Via de regra, nas provas objetivas, doutores, o foco nas polícias civis de um modo geral, pelo menos na parte jurídica, é a letra da lei. Então você vai focar no estudo da lei seca. Você vai focar no estudo da lei seca, porque é, em maior medida, aquilo que será cobrado. Tá? É aquilo que será cobrado. Muitas vezes as questões vão reproduzir o texto da lei. Então, estuda a lei seca, assista a aula, né? E aí a gente sempre indica os cursos do quê, né? Tem excelentes professores com materiais em PDF, quadros esquematizados, então tudo isso facilita a sua compreensão. Então, com uma boa videoaula, um material objetivo, lendo a letra da lei, focado ali no estudo da lei seca e, sobretudo, resolvendo questões, você tem um passo importante para superar esta primeira etapa do concurso. E aí, em boa parte dos concursos, nós temos também uma prova discursiva, né, trazendo ali algumas questões, né, que você vai ter que escrever. Eu acho importante nessa fase, até para a gente ver a qualidade do raciocínio do candidato ao expor as suas ideias, o nível do português, sem contar a parte do conteúdo específico, né, especialmente do direito a depender do cargo. Então, essa etapa discursiva também consta em alguns editais para a Polícia Civil, muitas vezes uma redação sobre um tema específico. Em alguns estados, como em São Paulo, nós temos também prova oral. A tendência é que muito em breve aqui em São Paulo a gente não tenha mais prova oral, porque ela acaba procrastinando demais a marcha do concurso, né? Acaba atrasando o concurso, mas alguns estados pedem. Hoje é minoria, a maioria das polícias civis não colocam entre suas etapas para o concurso a prova oral, tá? São Paulo é um ponto fora da curva, um pouco nesse ponto. Temos aí
o teste de avaliação física, prova física, né? Que também não se faz presente em todas as polícias civis, não é todo o edital que consta esta etapa do concurso. Em alguns, às vezes, a prova física ela é só classificatória, ela não é eliminatória. Aqui em São Paulo, por exemplo, nos últimos anos, a gente não está tendo a prova física, mas boa parte dos editais para a Polícia Civil cobram, tem que sim, constam a prova física. E aí, nesse ponto, doutores, eu não posso deixar de fazer esse alerta. É importante que vocês se preparem fisicamente. Se no seu edital você vai ter prova física, alinhem, organizem os seus estudos com uma rotina de exercícios físicos. Porque o exercício físico, além de te capacitar para uma prova física que você vai ter que enfrentar, essa rotina de exercícios físicos também serve para te trazer sobriedade, tranquilidade, para que você possa se concentrar mais no momento do seu estudo. Então, a prática de atividades físicas é muito importante na sua preparação, ainda que no seu edital você não tenha prova física, tá? Aí depois nós temos avaliação médica, psicológica, via de regra, investigação social, a própria Polícia Civil faz uma investigação para ver a sua vida pregressa, para ver se você tem algo que desabone, que possa prejudicar, não tem sentido ali, sujeito traficante de drogas, homicida, se tornar um policial civil. Então, essa é a parte que envolve a investigação social. E aí, como eu disse, ao final nós temos o curso de formação, que ora é etapa de concurso, ora já é só uma etapa de conclusão para a sua preparação para a carreira da Polícia Civil, tá? Doutores, falei aí também já basicamente das disciplinas, só reforçar aqui: português, raciocínio lógico, direito administrativo, direito constitucional, direito penal, processual penal, legislação especial criminal, né? Não tinha feito esse destaque, que é da minha matéria, portanto relevantíssimo, né? Noções de criminalística, noções de medicina legal, química, física, biologia, e muitas vezes também, a depender do estado, nós temos as leis estaduais, especialmente as leis orgânicas das polícias civis, tá? Então, doutores, o que eu recomendo? Você tem que focar no estudo daquele núcleo que é meio que geral, né? E é aquele núcleo que eu destaquei para vocês: português, informática, raciocínio lógico, criminologia, direito administrativo, direito constitucional, direito criminal de um modo geral, envolvendo direito penal, processo penal, legislação penal especial, e é basicamente este núcleo que você deve focar. Essas são as disciplinas principais. Já estou falando demais, né, doutores? Quando a minha voz começa a faltar, é sinal que eu estou na hora, que já está na hora da gente parar. Então, doutores, voltando para a gente fechar, essa é a base do seu estudo. Essa é a base do seu estudo. Definiu que vai prestar um concurso específico. Opa! Aí você vai focar especificamente no edital. Você vai complementar. Essas disciplinas, elas vão abranger para a maioria dos seus editais. E aí, a depender do concurso, foquei, paguei inscrição, vou fazer a prova. Opa, deixa eu complementar com noções de medicina legal, criminalística, muitas vezes a parte de informática tem pontos específicos, português, muitas vezes a disciplina de legislação especial criminal, por exemplo, muitas vezes ela muitos editais pedem poucas leis penais especiais. Agora, São Paulo já pede praticamente todas, então é óbvio que você vai ter que focar um pouco mais naquelas legislações que constam do seu edital, tá? E essa é a primeira etapa. Aí, se você tiver uma prova oral, como em São Paulo, por exemplo, opa, aí eu vou focar um pouquinho na prova oral, vou focar na prova discursiva e por aí vai, tá?
passo de cada vez, doutores. Um passo de cada vez. E o que é mais importante, como a gente já falou logo no início, ter a certeza de que só passa em concurso quem não desiste. Tem que querer, doutores, e tem que querer muito. Sejam resilientes, confiem no potencial de cada um de vocês. Se afastem daquelas pessoas que de algum modo te jogam para baixo. Tenham a certeza absoluta de que o investimento que vocês estão fazendo vai valer a pena, vai ser recompensado. Não permitam nem por um segundo que pessoas, muitas vezes invejosas, possam te desestimular. Não se abatam com as derrotas, doutores, porque são elas que vão fazer com que você alcance a aprovação. Muitas vezes você vê um professor bem-sucedido em determinada carreira e muitas vezes você não tem acesso a todas as derrotas que fizeram com que o professor chegasse lá. A aprovação em concurso, doutores, não é uma corrida de velocidade, é uma corrida de resistência. Resista, persista e você será aprovado. E eu não tenho dúvida que muito em breve nós nos encontraremos pelas academias de polícia de todo o Brasil. Doutores, foi um prazer e um privilégio estar com vocês para esse bate-papo mais informal. Espero que de alguma forma eu tenha contribuído para que você se sinta mais seguro para seguir a carreira policial. Espero que ao menos por um segundo eu tenha te contaminado com a mesma paixão que eu tenho pela polícia. Se ao menos por um segundo, doutores, eu conseguir alcançar esses objetivos, pode ter certeza que valeu a pena estar aqui. E os gregos já dizem, né? A felicidade é um instante que você não quer que termine. E eu estou me entretendo tanto com a companhia de vocês aqui que eu não gostaria que o nosso tempo junto terminasse. Logo, concluo que estar com vocês me fez e me faz muito feliz. Que eu possa, de fato, doutores, ter contaminado vocês para que vocês venham para a Polícia Civil, para que vocês façam parte das instituições policiais civis e engrandeçam este trabalho investigativo que eu tanto amo, tá? Se sobrou alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, não tenham receio, doutores, podem me procurar pelas redes sociais, será sempre um prazer atendê-los por lá. Um grande abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.